Olá a todos, bem-vindos ao 7º episódio do nosso podcast, o GT Talks. O meu nome é Tânia Maltês e hoje vamos falar um pouco sobre a saúde mental dos jovens e a sua sexualidade e a forma como ela afeta também a sua saúde mental. Para nos falar deste tema, temos aqui um convidado especial, o Dr. Bento Sério. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Dr. Bento Sério é coordenador da Psicologia Clínica do SAMS, especialista em Psicologia Clínica da Saúde e Sexualidade, e agradecemos muito por ter aceito este desafio. Obrigado, Tânia, pelo vosso convite. Agradeço também ao GT a amabilidade que tiveram de me convidar em meu nome e em representação do SAMS. Espero poder ajudar naquilo claro que vamos falar. Claro que sim. Vou começar por perguntar, segundo a sua experiência clínica, quais são as principais temáticas que os jovens abordam quando procuram apoio psicológico? Bom, então é assim, estamos a falar de jovens, certo? Jovens inclui várias faixas etárias, estamos a falar de crianças, de pré-adolescentes, claro, adolescentes e jovens adultos. E todo este período de vida falamos de desenvolvimento, crescimento, desenvolvimento, maturidade. Obviamente que só por si esta fase de vivências traz muitas experiências de vida, acarreta muitas experiências de vida, dissabores com os quais temos que saber lidar e temos que saber enfrentar e temos que saber gerir, não é? Há muitas alterações, falamos de alterações físicas, de alterações psíquicas, de alterações hormonais que mexem muito com aquilo que depois vamos ser na nossa adolescência e na nossa vida adulta. Há também as nossas tomadas de decisão, são períodos de tomada de decisão, sejam eles escolares, de vida académica, de vida profissional, de vida pessoal, e essas tomadas de decisão muitas das vezes geram muitas inseguranças, às vezes muita instabilidade, muito stress com aquilo que eu devo ou não devo, vou para aqui, não vou, a opção que eu estou a ter é correta, não é, portanto, muitas coisas se levantam em relação a este período da vida. Focando também na parte das questões da sexualidade, é também o período rico onde os jovens se começam a perceber daquilo que são, de qual é a sua identidade de género, o que é que eles gostam, onde é que eles se revêem, apaixonam-se por quem, qual é a sua orientação. Já abrimos aqui uma porta para identidade de género, orientação. Identidade de género uma coisa, orientação outra, género outra, sexo biológico outra. Portanto, temos aqui uma série de definições, claro, que aparecem neste período da vida e que às vezes nos faz é difícil lidar com isso, não é? Numa fase em que nós próprios ainda estamos a formar-nos enquanto pessoas. Portanto, todas estas... agora temos um avião a passar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. As pessoas estão com mais sorte que nós, provavelmente vão de férias, não é? Todas estas temáticas que temos estado a falar, obviamente são temáticas que podem levar os jovens a querer falar sobre, ou esclarecimento sobre. Mas a pergunta foi feita: quais são os principais quadros que levam os jovens a pedir ajuda? Eu acho que é de conhecimento geral que hoje em dia fala-se muito da ansiedade, quadros depressivos, quadros de stress. E são, na minha experiência clínica, aquilo que mais traz jovens e não só à consulta de psicologia e provavelmente também à consulta de médica e de psiquiatria. Há um estudo que foi publicado em 2021 que se chama Os Jovens em Portugal Hoje, que faz referência aqui a alguns números que vale a pena pensar, refletir e se calhar dar muita atenção naquilo que serão os planos daqui para a frente e como é que políticas é que a gente tem, é que nós temos que criar para lidar com estas questões, e os números são efetivamente alarmantes. Posso-vos dizer que neste estudo fala-se em 30% de pessoas, de jovens que tomam medicação para dormir. O estudo tem 2.200.000 pessoas, jovens. Portanto, é um estudo com uma amostra muito grande e estes números, 30%, são muito reveladores. Portanto, na minha ideia e na minha opinião, são números demasiado elevados de pessoas que já dependem de medicação para dormir. 26% precisam de medicação para quadros de ansiedade e quadros depressivos, ou seja, estamos a falar que provavelmente temos cerca de 30% de diagnósticos para quadros de depressão ou quadros de ansiedade. Falam-nos também que temos 12% para fragilidades emocionais
onde há inclusive mutilações, portanto automutilações. 12% significa neste estudo dizer que 1 em cada 10 se automutila. Eu acho que isto são números muito relevantes, que dá para a gente refletir um bocadinho e a gravidade que isto pode tomar. E ainda 5% apresentam comportamentos disfuncionais ou transtornos alimentares. É curioso que aqui na população de homens e mulheres estas percentagens, há mais incidência, há mais prevalência nas mulheres, portanto são mais elas as sofredoras do que os homens, quase numa proporção do dobro. Portanto, é uma diferença bastante muito acentuada. significativa. E estas são, de facto, algumas das questões que levam os jovens de hoje a recorrer às consultas de psicologia. E já agora, na sequência disso, o doutor acha que os jovens procuram um psicólogo numa primeira fase, não é? Obviamente, depois, claro que se sentem apoiados e querem ir, mas por iniciativa própria ou mais por imposição dos pais? Bom, eu diria que temos as duas situações em paralelo. Na minha experiência clínica, vem mais gente por vontade própria. Okay, e o que é que acontece? Temos os mais novos, os miúdos, que pedem às vezes aos pais para vir, por qualquer tema, destes que já focamos, e pedem para vir e os pais trazem. Temos ainda os jovens que já estão numa fase de mais independência, que já têm os seus trabalhos, que já têm a sua vida mais organizada e o maior nível de dependência, que vêm sozinhos, já sem pedir esta ajuda aos pais e recorrem às nossas consultas. E depois, não podemos esquecer que temos toda uma franja de jovens que são encaminhados pelos pais, pelas escolas, pelos professores, pelos médicos, pela consulta de psiquiatria, pelos amigos. Acho que toda a gente ouviu já dizer conversas como esta: olha, tu não andas muito bem, tu andas muito triste, andas muito metido contigo, pá, vê lá, vai tratar de ti, procura ajuda, não é? Às vezes os professores detectam, andas muito distraído, se calhar estás com déficit de atenção, que tal pedires uma ajuda, que tal pedires um conselho. Portanto, temos estas pessoas de fora que às vezes são elas a detectar que os miúdos ou que os jovens não estão bem. E às vezes são até sinais de alerta e aconselhamento para que esses jovens peçam ajuda. Mas sim, mas hoje mais por vontade própria. Ok, ainda bem que estamos no bom caminho, acho eu. É engraçado ter mencionado o estudo, aquele estudo que saiu em 2021, com o nome que já referiu, eu agora já não me recordo, não vou repetir, mas eu nesse estudo vi que um dado muito curioso, que 23% dos jovens, e o estudo abrangia se eu não me engano, uma faixa etária entre os 15 e os 34 anos, sim. Portanto, dos 2.200.000 jovens entre os 15 e os 34 anos, 23% já pensaram ou já tentaram cometer suicídio. Como é que interpreta este dado? Bom, eu considero que, a serem reais estes dados, não é? É um estudo, é preocupante. Não é? Estamos a falar de 20 e tal % numa amostra gigante. Portanto, isto implica que o número de pessoas que já tentaram ou que já pensaram nas questões do suicídio também é um número elevado. Mais uma vez a prevalência eu peço ajuda aqui à minha cábula, vai para 29% das mulheres contra 17% dos homens. Portanto, certo. Mais aqui o sexo feminino já lhes passou pela cabeça o suicídio ou um pensamento de morte ou uma tentativa mesmo. Acho que são números preocupantes. Mas mais preocupante que os números, porque os números refletem algo, é talvez o estado de sofrimento ou o estado de desequilíbrio emocional em que estas pessoas se encontram. Claro. E isso para mim é que é o mais grave. Todos nós já tivemos momentos de ansiedade, de aflição, e em nenhum momento pensei sequer Portanto, em suicídio. Estamos a falar de provavelmente situações muito perturbadas ou situações muito de limite já, não é? De limite, sim, de muito sofrimento. Portanto, ninguém se pensa em matar ou ninguém se tenta matar porque está bem na vida e porque as coisas estão a correr bem. Portanto, e isto é um bocadinho resultante, talvez, da vida, do dia-a-dia de hoje, daquilo que vamos vivendo, não é? E isto tem vários fatores por trás. Temos fatores biológicos, ambientais, culturais, económicos, sociais. E o fator social é de facto um fator marcante na vida da juventude e na vida dos jovens, na vida de todos em geral. Não é? Hoje parece que temos que corresponder à pressão social. Temos que ser todos fit, temos que ser todos bem-sucedidos naquilo que fazemos, temos que ter todos uma licenciatura, existe uma pressão, temos não é? que ter todos um mestrado e um doutoramento,
temos que ter todos um trabalho e ganhar bem, portanto, isto gera uma pressão tão grande e gigante no dia-a-dia das pessoas que parece que lidar com a frustração de não se atingir ou de não se conseguir, de repente somos diferentes dos demais. Claro. E isto é complicado às vezes de gerir. E há, claro, e outros problemas, como eu te disse, há outros fatores problemáticos que muitas das vezes podem estar na origem desta situação e desta ideia de suicídio. E o nosso sistema educativo também obriga, entre aspas, os jovens a tomarem, agora é ambulância. Agora é ambulância. Portanto, temos aviões, temos ambulâncias, temos de tudo. Portanto, isto é a vida a acontecer. Portanto, estava eu a dizer que o nosso sistema educativo também obriga os jovens a tomarem decisões sobre o seu caminho profissional numa fase em que se calhar eles não estão ainda tão decididos ou tão preparados para tomar essa decisão, não é? Depois há aqui muito anda para trás e para a frente, às vezes, naquilo que é a escolha do seu caminho profissional. Em relação à primeira questão que me colocou, é exatamente, é uma época de escolhas, é uma época em que nós temos que tomar decisões e a tomada de decisão às vezes é complicada. Vou escolher uma coisa que eu não sei o que é e muitas das vezes sou confrontado que afinal não era aquilo, não é? Portanto, são situações complexas às vezes de gerir e que às vezes a falta de maturidade, porque ainda não se tem idade para ter grandes maturidades, tem a maturidade que tem que ter para a idade em que se está, às vezes também não ajuda na gestão destas emoções, que podem ser positivas, negativas, mas temos que saber gerir, não é? Claro. Mas uma coisa é certa, face a isto tudo que estamos aqui a dizer, temos que perceber que efetivamente estamos em sofrimento, temos que saber detectar que algo não está bem na nossa vida, temos que entender que temos limites, que não somos ilimitados e que isto não estica ad eterno, quer dizer, chega a uma certa altura e pode romper mesmo e pode quebrar, e temos que ter a capacidade de perceber que temos que pedir ajuda. Não é? Pedir ajuda é uma atitude inteligente. Pedir ajuda talvez seja a atitude certa, não é? E que existem técnicos capazes, especialistas nas mais diversas áreas, que com capacidades para nos guiar, para nos ouvir, para nos aconselhar, para nos fazer encontrar possíveis soluções para a situação que nos preocupa e muitas das vezes até para aceitar factos que são reais, que não têm alternativa, que não há volta a dar, mas que eu tenho que aprender a viver com eles. Sou diabético. Não há volta a dar, eu vou ter que aprender a fazer a minha vida, eu vou ter que reaprender, eu vou ter que me reorganizar, eu vou ter que alterar padrões, não é? Mas tenho que aprender a viver com situações que muitas das vezes são problemáticas. Claro, e que não podem ser mudadas, não é? Como é esse exemplo. E relativamente à sexualidade, existe hoje uma abordagem muito diferente daquela que existia há uns anos atrás, não é? Como é que acha que a sexualidade afeta a estabilidade emocional dos jovens hoje em dia? Ou descobrir da sua sexualidade afeta a estabilidade emocional dos jovens? Vamos lá ver, eu se calhar começo por responder a esta questão e não quero, lendo aqui um pequenino texto daquilo que a Organização Mundial de Saúde define em relação à sexualidade, que diz assim: a sexualidade faz parte da personalidade de cada um, sendo uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos restantes aspectos da sua vida. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações, o outro, portanto, certamente influenciará a saúde física e a saúde mental de cada um de nós. Portanto, respondendo à sua questão, obviamente que afeta e afeta bastante. A sexualidade é algo transversal na vida do ser humano, não é? E ela, durante a sua vida, engloba situações como sexo, género, entidade de género, papéis de género ou expressão de género, a maneira como eu expresso, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução. E ela pode ser experimentada através de pensamentos, de fantasias, desejos, valores, comportamentos, relações e papéis e práticas. Portanto, é todo um mundo bastante complexo, não é? A sexualidade é muito envolvente. É quando se fala de sexualidade, não se fala de sexo. Fala-se de algo muito mais abrangente, algo que está em todas as esferas do ser humano, sejam elas educativas, políticas de saúde, de aprendizagem, de educação, de experiências, de vivências, não é? De descobertas. É algo interno e ao mesmo tempo externo. É de mim, de mim para o outro. Portanto, é algo muito vasto, muito abrangente. É normal que mexa com todas as esferas da vida do ser humano e das pessoas e dos jovens que a estão a descobrir. Ela é ainda influenciada por fatores biológicos, e já tínhamos visto lá atrás, psicológicos, sociais, económicos, políticos,
culturais, religiosos e espirituais. Exatamente. E diga uma coisa, diga. A outra questão, estava-me a perguntar em que aspecto é que isto pode afetar a parte emocional. Nós não nos podemos esquecer do seguinte: ainda hoje em dia, apesar de muita coisa ter mudado na sexualidade, e a sexualidade não é vista como era vista há 50, 60, 100 anos atrás, mas ainda assim há uma permanência de algumas situações que continuam a gerar desconforto. Portanto, nós continuamos a nascer, a crescer, a desenvolver, a descobrir a nossa identidade, e é provável que nesse período, nessa evolução, existam questões, existam dúvidas, existam dificuldades na gestão daquilo que eu estou a sentir, não é? O que é que eu sou, o que é que eu gosto, qual é a minha identidade, o que é que eu procuro, qual é a minha orientação. A aceitação dos outros. Se pensarmos, os jovens têm pais, e há uma determinada altura da vida deles que provavelmente eles vão confrontar com a questão: eu tenho que falar destes temas com os meus pais, não é? Eu tenho que falar destes temas socialmente, não é? Se eu, homem, tenho um namorado, não é? Eu não posso esconder isto ad eterno, não devo esconder isto ad eterno, não é necessário esconder isto ad eterno. Portanto, e muitas das vezes sou confrontado com estas questões. Outras questões, as pressões sociais continuam a existir, não é? Que gera muitas das vezes em situações de violência direta ou indiretamente com o indivíduo, não é? Questões de bullying, de exclusão. Muitas das vezes isto tudo em paralelo e em simultâneo cria-se aqui um terreno muito propício ao desenvolvimento de outros quadros, esses sim também gravosos, porque de repente temos pessoas com crises de ansiedade pelo aquilo que estão a viver e pelo medo que isso representa nas suas vidas, quadros um bocadinho mais depressivos em relação a todo o processo e às vezes mesmo situações de pânico. Vulgarmente, nas minhas consultas, eu ouvia miúdos, jovens, dizer-me isto: eu tenho medo de ir para a escola, eu tenho medo de ir por este caminho para a escola, tenho medo de me encontrar com algumas pessoas com quem sofro bullying, sou vítima de bullying. Portanto, estes medos, estes desconfortos, estas instabilidades continuam a ser reais, iguais às que haviam há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Portanto, afetam efetivamente ainda hoje a nossa camada jovem, as transições, as mudanças que nós vivenciamos no nosso dia-a-dia, ao nível das nossas questões da sexualidade, ainda hoje podem ser efetivamente vítimas de exclusão, vítimas de bullying, vítimas de crítica, vítimas de não aceitação, e estamos no século XXI, não era suposto. Já é tempo, não é? Já é tempo. Não era suposto estarmos a falar disto. Claro. Não é? Era suposto estarmos a sim, falar de outras questões. É um problema quando ainda é necessário falarmos deste assunto, não é? É por aí. É verdade. Mas aproveitando uma coisa de que falou no início desta nossa conversa, de que, portanto, que existe, eu também concordo que existe ainda bastante confusão sobre a diferença que existe entre dois conceitos, a orientação sexual e a identidade de género. São coisas distintas, mas que são muitas vezes confundidas, não é, pela sociedade. Não sei se nos pode ajudar a esclarecer quais as grandes diferenças. Vou tentar ser um bocadinho claro e simplista, sem criar grandes confusões. Eu até acrescentaria mais umas definições aqui. E outra coisa, as definições, há pessoas que não gostam e que fogem às definições e que não querem o rótulo, mas nós precisamos de conceitos para comunicar. Claro. Nós só conseguimos comunicar uns com os outros se tivermos conceitos, se tivermos definições. Isto não tem que ser prejudicial, isto não tem que ser uma coisa, que chatice, agora estamos a falar de homossexualidade, agora estamos a falar de coisas que têm nomes e precisamos de pôr nomes para conseguir falar. Se calhar vamos começar por uma forma mais abrangente. Existem várias coisas. Existe aquilo que nós chamamos o sexo biológico, o sexo anatómico. Rapazes e raparigas, homens, pênis, raparigas, vaginas. Sexo anatómico, ok? E depois existe outra coisa que é o sexo atribuído, que pode não ser a mesma coisa. O que é o sexo atribuído? É aquilo que é claro, aquilo que é claramente definido, que fica registado. Se uma criança nasce com o intersexo, com os dois órgãos genitais em simultâneo, não é claro. Portanto, o sexo atribuído já não é aquilo que a gente vê, não é? Já há aqui outras questões. Portanto, sexo anatómico, sexo atribuído, género.
vulgarmente, nós hoje dizemos género feminino, género masculino. E atribuímos ao género esta questão do sexo anatómico. Não está errado, mas não está completo. Claro. Género é mais que sexo anatómico. Género pressupõe também uma construção social. É aquilo que é esperado que uma mulher seja, aquilo que é esperado que um homem seja. É aquilo que é esperado comportamentalmente como a mulher proceda, e a mesma coisa em relação à parte masculina. Portanto, há aqui uma construção social daquilo que é esperado que os homens e mulheres façam e se manifestem. E depois temos a expressão de género, que é a maneira de eu expressar aquilo que eu sou. Não é? Eu posso me vestir de mulher e pertencer ao sexo masculino, não é? Portanto, a expressão de género. Portanto, o género é algo mais do que só o simples sexo anatómico. No entanto, vulgarmente, a gente diz género masculino é um homem, género feminino é uma mulher. E depois temos aqui outra coisa, e esta sim, um bocadinho mais complexa, que é a identidade de género. E a identidade de género é aquilo, é pessoal, é íntimo, é interno, é aquilo que eu sinto acerca de mim próprio. É aquilo e que pode ter ou não a ver com o meu género e com o meu sexo anatómico. Portanto, traduzindo por palavras, eu posso anatomicamente ser um homem, mas sentir-me uma mulher. Não é? E aqui estamos a falar de um transexual, não é? Mas a identidade de género não está ligada àquilo que é anatómico, mas sim àquilo que a pessoa sente de si mesma, como a pessoa se sente. Não é? E depois, orientação sexual, que é outra coisa. Aí tem a ver com o que eu sinto de mim, com o que eu sinto que sou, mas com o que eu sinto em relação ao outro. Por quem é que sente atração sexual, neste caso, não é? Não só. Atração e desejo sexual e romântica. Claro. Porque eu posso me apaixonar por uma pessoa. Estamos a falar de uma atração romântica. Não é? Eu apaixono-me por um homem, não é? Obviamente que eu sou homossexual, não é? Porque a minha identificação é com o mesmo sexo que o meu. Não é? E estamos a falar de sexo. 2 homens, não é? Ou 2 mulheres. Não é? Portanto, orientação sexual tem a ver com aquilo que eu sinto de mim mesmo e por quem me sinto atraído, seja romanticamente, seja sexualmente e que tenha esse desejo. Identidade de género é uma construção interna, é aquilo que eu sinto de mim mesmo. E existem hoje em dia uma quantidade de identidades de género. De identidades de género que não existiam, ou que não eram conhecidas, ou que não tinham um nome atribuído. Vamos lá ver, a sexualidade, como todas as coisas na vida, tem a sua evolução. A sociedade não é uma célula morta, claro. Não é? Isto é algo que está sempre a mudar e a própria vida também vai provocando que hajam alterações na maneira de se sentir e na maneira de expressar as situações. Portanto, é natural que haja necessidade de ser mais... de englobalizar mais as coisas, de não ser tão discriminativo, de encaixar isto tudo dentro de outras caixas. Portanto, às vezes precisamos de outros domínios, de outras designações para poder esclarecer aquilo que eu sinto ou aquilo que eu penso, não é? Às vezes já não chega aquilo que existia. Há saltos de paradigmas, há saltos de epistemológicos e é preciso acompanhar essas evoluções todas, não é? E como disse também já há bocadinho, se temos que falar de coisas diferentes, essas coisas também têm que acabar por ter um nome, não é? E, portanto, as coisas têm que ter um nome. Exatamente. As coisas têm que ter nomes. Hoje, muitas das vezes, nas conversas, e às vezes vemos os jovens a falarem, na minha consulta, é vulgar ouvir dizer isto. Eu tenho uma disforia de género. Eu sou não binário. Não é? Não me identifico nem a 100% com o género masculino, nem a 100% com o género feminino. Portanto, estou ali entre os dois, sou um bocadinho dos dois. Portanto, é um não binário, corto com a binariedade, com homem-mulher. O binário é homem-mulher. Portanto, eu corto com isto. Portanto, e hoje ouvimos muitos jovens, cada vez mais, a dizer eu sou não binário. Porque, efetivamente, eu não quero entrar nestas questões de me definir por aquilo que é homem ou mulher. Eu não tenho que me definir por aí. Temos que aceitar. São coisas que as pessoas sentem, não é? Temos que entender. Não é? Mas também temos que saber aquilo que somos. É importante sabermos aquilo que somos. É importante termos a nossa identidade. É muito importante conseguirmos ter a nossa identidade.
Doutor Bento, nós sabemos que hoje em dia os jovens têm acesso a muita informação, estão também se calhar mais abertos à discussão e a conhecerem estes termos de que temos estado a falar, mas estarão os pais ou os tutores dos jovens ainda antes de uma fase adulta realmente preparados para enfrentar os desafios que advêm da opção sexual dos seus filhos, da identidade de género dos seus filhos? Conselhos é que dariam aos pais ou tutores dos jovens para lidar com estas questões diferentes daquelas que são as tradicionais e para que todos os pais estão preparados? Isto é assim, face aos desenvolvimentos, não é muito diferente daquilo que era. Portanto, se hoje temos mais coisas, é natural que hajam mais dúvidas, claro. Não é? Portanto, e os pais, vamos lá ver, quando nasce um filho há sempre uma expectativa, não é? Uma menina, é um menino, vão casar, vão ser avó, vai ser professor, vai ser médico, vão casar, vão ser muito felizes, não é? Raramente a gente ouve, o meu filho nasceu, o que importa é que ele seja feliz à maneira dele. Há sempre ali uma projeção um bocadinho na vida dos jovens, não é? Que é óbvio. Depois, à medida que os jovens vão crescendo e se vão definindo e se vão identificando e vão criando a sua identidade e vão traçando os seus percursos, às vezes há pais que são confrontados que, afinal, se calhar aquela filha não vai casar com um homem, se calhar vai casar com uma mulher, que aquele rapaz, afinal, não se sente bem no papel de rapaz e que gostaria de ser uma mulher. Se calhar vamos ouvindo e vão ouvindo coisas destas. E temos que saber lidar com estas situações porque elas são reais e não estamos num campo da patologia, não é? Portanto, já há muito tempo que ultrapassámos isso, não é? A orientação sexual diz respeito a cada um e as pessoas são livres de gostarem daquilo que lhes faz sentido e do que lhes faz bem. Portanto, não há problema quanto a isso. E os pais devem, efetivamente, acompanhar, não só na questão da sexualidade, mas na questão da vida dos seus filhos, todos os processos do seu desenvolvimento, devem estar presentes, porque certamente muitas coisas vão acontecer, certamente muitas ajudas os jovens vão precisar e os adultos devem estar lá de apoio, devem ser esse suporte emocional para eles, não é? Obviamente que há questões que se levantam, que nós não temos que saber tudo, não é? É normal um pai aparecer preocupadíssimo, o meu filho disse que tinha uma disforia de género, o que é isso? O que é que eu faço? O que é que se está a passar? O meu filho quer mudar de sexo. São situações que ninguém está, se calhar, preparado assim para uma primeira abordagem, mas que não deixam de se poder falar sobre isso, de se poder esclarecer sobre isso. E, eventualmente, até os próprios pais procurarem ajuda no sentido de conseguirem, de aprenderem a lidar com essa situação, tudo, não é? Exato. Não temos que saber tudo. Hoje em dia existem técnicos nessa área que podem elucidar, que podem ajudar, que podem desconstruir algumas ideias que não estão corretas e que deixam as pessoas numa ansiedade, numa angústia, como se estivéssemos a falar de um problema, de uma doença sem cura, não é? Portanto, efetivamente acompanhar, para mim, acho que assenta aqui nesta palavra, acompanhar a vida dos filhos, acompanhar o crescimento dos seus jovens, até à vida, até ao início da vida adulta e por aí fora e pela vida fora. E desde muito cedo, não é? Para que os jovens, desde sempre. Desde crianças, estejam habituados a que posso contar tudo aos meus pais, eu posso desabafar com os meus pais, não é? Os meus pais são aquela pessoa que não me julgará, que aceitará aquilo que eu tenho para dizer. A Tânia, quando me fez esta questão, propositadamente eu não disse e deixei estar, mas a Tânia disse-me assim, apoiar os seus filhos que têm opções sexuais. Não há opções sexuais. Certo. Há orientações sexuais. A identidade de género ou uma orientação sexual não é uma opção. Ou melhor, desculpa, se eu quiser, pode ser. Dentro daquilo que são as orientações sexuais, nós conhecemos as clássicas, que já falamos delas, o heterossexual, que é aquele que sente atração e desejo sexual e romântico por pessoas do sexo oposto. O homossexual, que é aquele que sente atração e desejo, seja ele desejo sexual ou desejo amoroso, por pessoas do mesmo sexo. O bissexual, que é aquele que sente atração e desejo sexual ou desejo amoroso por pessoas de ambos os sexos. E agora há aqui um novo, o pansexual, que é aquele que corta aqui com a questão das definições da sexualidade. É aquele que diz assim, eu pessoa,
gosto de pessoas independentemente do seu sexo anatómico, da sua identidade de género e da sua orientação sexual. Existe ainda a última, estávamos a falar, a última orientação sexual, que são os assexuais, que são aqueles que não têm desejo nem atração sexual por ninguém. Isto não invalida que não tenham, obviamente, relações sexuais, mas não têm esse desejo, nem têm esse interesse, ok? E completando, e para finalizarmos esta nossa conversa, pegando aqui naquela última questão que estávamos a falar, em que eu dizia que não é uma opção, mas é uma orientação, se calhar finalizava com a frase que a identidade de género e a orientação sexual não é uma opção. E que cada pessoa é única naquilo que respeita à sua identidade e à sua sexualidade. E está na hora definitivamente a sociedade aceitar isso, não é? Acho que não devia de ser tema. Pois não. Pode ser que daqui a uns anos estejamos aqui os dois à conversa novamente e já não seja esse o tema. Será outro, com certeza, a sociedade evolui e gostaria muito de lhe agradecer. Teríamos aqui pano para mangas, não é? Podíamos estar o dia inteiro a falar sobre este assunto, mas o tempo é limitado. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Quem agradece sou eu, agradeço muito o vosso convite e foi muito agradável estar a falar sobre este tema. Espero que tenha servido de uma forma simples para esclarecer algumas situações. Já me esclareceu a mim, portanto nunca mais vou utilizar o termo opção sexual, orientação sexual, e portanto acho que tal como eu já aprendi muito hoje, todas as pessoas que assistam a este podcast vão também aprender. Obrigada a todos por terem assistido. Este episódio ficará disponível nas redes sociais da UGT. Partilhem nas vossas redes, partilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares. Gostaríamos muito que este podcast servisse para reflexão, para que as pessoas reflitam sobre estes assuntos, também para abrir a mente de quem não tenha pensado ainda sobre o assunto e, portanto, ajudar a que os nossos jovens e a sociedade possam evoluir naquele que achamos que é o caminho certo, o caminho da inclusão. E por isso queremos agradecer a todos e saudações sindicais. Até uma próxima!